7h17. Abraçar aqui o nosso amigo Abdias, aí garantindo a segurança do Hospital Regional. Aquele abraço, ouvindo aqui o nosso programa. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem. Uma satisfação mais uma vez participar aqui do programa. Doutor Belísio, hoje, dia 24, com certeza já entramos naquele clima das festividades natalinas, né? Com relação à pessoa idosa, tem algum cuidado específico na ceia de Natal, na festa do Réveillon? Muito bem, é um período, Marcos, de mudança de rotina, né? De hábitos que não são do dia a dia serem inseridos nesses dias, né, de fim de ano. Então, hábitos alimentares, algumas coisas de mudança de horário, pode até alguns consumirem alguma bebida alcoólica, dormir mais tarde. Então, alguns cuidados a gente deve tomar. São pessoas mais vulneráveis, com a cognição mais instável, então essa mudança de horário ela tem que ser bem avisada, toda hora dizer, nós estamos no Natal, nós vamos se confraternizar. Isso tem que ser repetido, principalmente naqueles pacientes demenciados, naqueles que têm a demência, para eles não perderem a noção de tempo e de espaço, eles não desorientarem. Cuidado com a hidratação, tá sempre com a garrafinha d'água, às vezes a ceia não é em casa, é num outro local. E o acesso à água tem que ser garantido, então eles têm que oriento a garrafinha com água. As medicações têm que serem levadas também para esse ambiente, não pode ficar sem tomar as medicações. Então a garrafinha d'água, levar as medicações, ter muito cuidado com o calçado, com o ambiente onde ele vai andar para não incorrer no risco de queda, na luminosidade, se usa óculos, levar o óculos para que ele não corra o risco de sofrer quedas também. E aqueles que vão se aventurar na bebida, tem muito cuidado com o tipo de medicamento que utiliza. Se usa antidepressivo, algum remédio controlado, usa antipsicótico, usa remédio para convulsão, remédio para demência, ou está tomando algum remédio para dor, como paracetamol, tem muito cuidado com a interação com o álcool, porque o álcool ele pode fazer com que esses medicamentos tenham um efeito maior, duplicar ou triplicar, ou anular o efeito desses remédios. Então, tem muito cuidado com aqueles que forem beber. E uma coisa que é muito comum, Marcos, é a alimentação. Muitas pessoas passam pela questão da intoxicação alimentar, diarreia, vômito depois de uma ceia de Natal, por diversos motivos. Por comidas mal conservadas, comidas que podem estar estragadas, terem algum tipo de infestação naquela alimentação, até por mudança abrupta do padrão alimentar. As pessoas estão acostumadas a se alimentar com um determinado alimento, e de uma hora para outra faz uma refeição copiosa com outro tipo de alimento. Isso pode causar uma intoxicação alimentar. Então, se deu infecção intestinal, como o pessoal diz, ter muito cuidado, que nos idosos essa intoxicação ela pode ser mais danosa, ela pode levar a risco de levar o paciente ao pronto-socorro, levar a risco ele desorientar, cair, como eu já falei, e ter que necessitar muitas vezes de um tratamento. Então, muito cuidado com aqueles alimentos que serão servidos na ceia do Natal. Mas, pois não. Ele pode ser um pouco da rotina ou não? Pode sim, com esses cuidados, né? A rotina dele tem aqueles idosos mais dependentes, acamados. A ideia é sempre procurar vir ao entorno deles, né? Não isolá-los da festa. Muitos, não vou deixar meu pai dormir, vou fazer aqui a festa aqui fora. Tentar colocá-los na medida do possível, socializando eles na ceia de Natal. Tem aqueles que não chegam a determinada hora, não conseguem ficar acordados até mais tarde. A gente não deve insistir nesse aspecto de deixar ele acordado, tentar ao máximo socializar, trazer a ceia mais perto do horário dele dormir, enfim. Pode sim, um dia só mudar de hábito, mas desde que essa mudança não seja tão abrupta e que você perceba que não vai trazer danos à saúde daquele paciente. Se você vir que ele vai desorientar, que vai ser muito dificultada essa participação dele, então tenta não mais que pode.
Você fala sobre essa questão, por exemplo, de dormir mais cedo. Algumas pessoas têm dificuldades de não aceitar, por exemplo, o fato do idoso não ter a mesma disposição que a gente tem, né? Ah, fulano só quer ficar em casa, só quer, não quer mais se divertir. Isso é ruim para a pessoa idosa, por exemplo, conviver com pessoas que não aceitam as suas limitações? É uma pergunta, Marcos, um pouco capciosa que tem os dois lados, né? Tem a questão tem o filho, o neto, o parente, o cuidador, que na verdade não é que ele esteja de má fé, ele está querendo, na verdade, que o pai, está percebendo que o pai, ou a mãe, ou o avô, ou a avó está com menos energia, com menos disposição, e ele queria que aquela pessoa fosse aquela era há bem pouco tempo atrás. Ele só não está assim, deixando claro que está percebendo esse problema. Ele está tentando resolver inconscientemente e na verdade essa pessoa está com algum problema. Não é da velhice. A velhice ela não dá abruptamente esse tipo de sintoma. A velhice ela diminui lentamente algumas coisas, mas de isolar o indivíduo, de deixar o indivíduo sem prazer de fazer as coisas, isso não. Isso tem o nome e se chama, na maioria das vezes, de depressão. Então tem esse lado do familiar de querer ver. E tem o lado do paciente idoso, que pode estar doente, ele não está querendo ir porque está sentindo alguma coisa, pode ser no caso uma depressão, possa ser que alguma coisa esteja incomodando a locomoção dele, dor, uma incontinência urinária, uma tontura, ou aquele ambiente é um ambiente que ele não quer se socializar, ou ele não escuta bem, não está com paciência de conversar com as pessoas. Então tem que ver os dois lados. Que de ser correto ou não, a gente não deve ficar insistindo e tentando coagir uma pessoa que às vezes ela não está querendo ir por algum motivo. Na maioria das vezes eu falei que é depressão. É uma depressão que no paciente idoso se manifesta dessa forma, não é com chororô, não é com melancolia. É com, às vezes, isolamento social, não querer conversar, com retraimento. E aí é que o cuidador tem que, ao invés de ficar pedindo, insistindo e às vezes até se tornando chato, levar para um tratamento. Tem pessoas que passam, por exemplo, o ano todo separado, mas se juntam, né? Tem famílias que se juntam na noite de Natal, né? Essa união familiar faz bem para a pessoa idosa? Sem dúvida, a família é muito importante no cuidado do paciente, né, idoso. O paciente idoso ele tem uma das formas de se envelhecer bem, um marcador de qualidade de boa velhice é você ter laços afetivos sociais. E os laços afetivos sociais eles começam dentro de casa, com a família. Uma ceia onde reúne toda uma família, mesmo que venha de fora, seja só aquela oportunidade, tem que ser muito aproveitado, tem que ser muito comemorado. Então a família é muito importante, não só para cuidar de maneira profissional, eu diria assim, para levar para consulta, para dar de comer, da alimentação, dar os medicamentos. Não só para isso, é importante por estar ao lado ali. Esse laço afetivo é uma das coisas, um dos fatores que precipitam algumas doenças, é o paciente idoso não ter a família por perto. E isso eu digo por perto, não questão geográfica. Às vezes eles estão dentro de casa, mas mantêm uma distância tão grande que eles se sentem sozinhos. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, ela quer saber o seguinte: o que incluir na ceia natalina de uma pessoa com 65 anos de idade? Bom, a lei são refeições mais leves, evitar excessos de carboidrato, excesso de gordura, excesso de proteína, manter uma alimentação leve e tentar manter aqueles alimentos que ele já come no dia a dia. Lógico, é uma refeição diferente, mas pelo menos no teor de nutrientes ser uma nutrição adequada. Evitar os exageros, evitar isso não só para o paciente idoso. A questão do paciente idoso é porque se ele fizer uma intoxicação alimentar, se ele fizer uma intolerância, se ele fizer adoecer, ele desmorona várias outras doenças, vem atrás várias outras doenças que vão também descompensar junto com uma simples infecção intestinal. Então por isso que o cuidado é redobrado. Mas a lei é levar alimentos leves, alimentos novos, alimentos
alimentos que estejam adequadamente prontos para serem servidos, evitar enlatados, evitar embutidos, evitar aqueles alimentos que possam causar algum risco na saúde do paciente. Doutor Belísio, é verdade ou é mito que o vinho faz mal à pessoa idosa? Não, o vinho ele tem uma dieta chamada dieta do Mediterrâneo, que ela recomenda o uso de uma taça de vinho por dia como uma forma de prevenir doença cardiovascular. A nossa cultura não tem esse hábito de ingerir vinho às refeições, e o que a gente tem muita preocupação é que esse copo possa abrir portas para vários outros copos, e as pessoas, ao invés de usarem o álcool como benefício, utilizarem ele para trazer mais mal. O paciente idoso ele toma muito medicamento, e os medicamentos eles são na maioria das vezes metabolizados pelo fígado, né? E o álcool ele é uma substância que atua sendo metabolizada no fígado, e ela pode fazer interação com boa parte das medicações utilizadas nas doenças para tratar os pacientes idosos. Então, o vinho sendo servido uma vez por dia, naquela pessoa, adulto jovem, está querendo envelhecer bem, ou aquela pessoa que não toma medicamento que seja metabolizado pelo fígado, ou a pessoa não tem nenhuma doença no fígado, não tem problema nenhum, pode ser ingerido uma vez ao dia, mas não é hábito nosso. Mas se o paciente tem essas outras, eu diria, contraindicações, não seriam contraindicações absolutas, mas tem esses outros pormenores de, por exemplo, ter uma doença no fígado, dele usar medicamento que é metabolizado pelo fígado, o álcool começa a não ser uma boa opção. Isso deve ser conversado com o médico que assiste esse paciente, com o médico do paciente, e ser perguntado para saber se pode. Doutor Belísio, uma pergunta extra saúde, mas pela sua convivência com as pessoas, com os idosos, né? É difícil você presentear, por exemplo, o idoso numa época como essa? Quais são os presentes que os idosos mais gostam, por exemplo? Eu sei que tem pessoas que têm essa dificuldade. O que dar de presente, por exemplo, a um idoso? O que se daria, por exemplo, a uma pessoa idosa, a um idoso de presente de Natal? Bom, eles, na verdade, assim, esses presentes materiais que nós estamos acostumados a dar às pessoas, roupa, acessórios, enfim, eles, na verdade, para eles não tem tanto significado esses presentes. A gente pode até dar numa forma de, ele está precisando de uma roupa, eu vou dar uma roupa, mas tentar fazer alguma coisa que seja, que simbolize o presente, alguma coisa que mexa com as emoções dele. Normalmente é alguma coisa que mexa com o passado dele, dar uma coisa que possa mexer com o afeto, com a emoção dele, e isso sim vai ser um grande presente para ele. Tem aquelas pessoas religiosas que gostam de brindes religiosos, tem uma maneira muito interessante, são fotos, né? Recordação do passado, daquela época. Eu acho que nesse perfil de paciente, nesse perfil de ser humano, a memória afetiva é a que deve ser mais... você me pegou de surpresa, Marcos, mas o que eu observo na prática, isso é até bom, né? Porque a gente fala mais espontaneamente. Deve ser utilizado na prática mesmo, assim, seria alguma coisa que mexesse com a afetividade do passado, para ele lembrar que ele é uma pessoa que tem toda uma história, que construiu uma biografia, que está ali doente, dependente, mas já passou por tudo aquilo que na vida o ser humano pode passar, e ninguém mais experiente do que aquele ser humano, o idoso ali, ninguém tem mais experiência do que ele. Eu acredito que essa é a linha. A dica do médico geriatra do melhor presente para uma pessoa idosa é aquele que estimula a sua lembrança, né? Exatamente. Ou que mostre que ele está ali ao lado. Tem pergunta aqui do nosso WhatsApp. Bom dia. Doutor Belísio, bom dia. Eu moro aqui em Natal, mas sou Lena. Doutor Belísio, eu tenho minha diabetes, está subindo direto. Aí eu sinto muita dor nas pernas. Aí quando foi sexta-feira, eu fui pro médico na clínica Fácil. Aí quando eu entrei, aí o médico não olhou nem pra minha cara.
Aí eu disse a ele tudinho, que eu vivia tonta, vomitando, com fastígio, não tinha vontade de comer. Aí eu perguntei a ele que a minha diabetes vinha com anemia. Aí ele olhou para minha cara e disse que não sabia de nada. Só sabia de alguma coisa que não apresentasse os exames. Aí eu achei muito chata essa consulta dele. Não gostei não, doutor Beleza. Aí eu quero saber que essa minha diabetes vem com anemia. Aí eu queria saber a consulta do senhor, quanto era, que eu me arrependi depois que eu não fui para... Tá aí, doutor Belisa, ele quer saber essa questão de diabetes, né? Dor na perna, o que você pode falar sobre isso? Bom, diabetes é uma doença que mexe com... Olha aí, chegou o cafezinho. Me desculpa, porque eu estava... Você estava tenso hoje, durante o Rapaz, programa estava com a todo. garganta um pouco seca. Acho Eu que era percebi. saudade disso aí. Desculpe, viu? Né? É porque eu estava muito Muito obrigado, atarefada senhor. ali. Tem gente Tá que tá com desculpado. ciúme, mas Não, terminou 2019 e ele não me trata bem, de jeito tem nenhum, que, impressionante. tem que hidratar, né, Marcos? Então vamos lá. Diabetes, né? Diabetes e sintomas do diabetes. Quais são os sintomas clássicos do diabetes? É muita sede, é muita fome, é muita urina, é boca seca, então poliúria, polidipsia, polifagia, e o paciente ele sente mais ou menos isso. São sintomas clássicos que nos pacientes idosos eles não aparecem tão assim claramente. A diabetes, os grandes sintomas dela, eu diria, são decorrentes das complicações do diabetes. É uma doença praticamente assintomática, silenciosa, que o paciente tem ela por muitos anos e pode não sentir nada. Mas quando a glicemia, o nível de açúcar no sangue começa há muito tempo ser tóxico para a maioria dos órgãos, ele causa as complicações. São complicações inúmeras, desde complicações na visão, a retinopatia diabética é uma doença associada ao diabetes que causa cegueira. Há complicações nos nossos vasos sanguíneos, vasos mais periféricos, como por exemplo nas pernas a circulação fica dificultada e o paciente tem a vasculopatia diabética. Isso pode levar até a amputações, pode levar a doenças mais sérias como infarto, AVC. Tem complicações nos rins, o paciente entra em insuficiência renal e com o tempo ele pode fazer hemodiálise. Tem as defesas atrapalhadas em um paciente, potencialmente o sistema imune dele está dificultado, ele tem dificuldade para cicatrizar a ferida, ele adoece mais fácil, a imunidade dele é alterada, então ele tem inúmeras complicações. A dor na perna que a ouvinte fala, ela pode ser causada por essas vasculopatias ou por neuropatias diabéticas, que são degeneração na estrutura vascular, na circulação, e degeneração na inervação. Isso faz com que o paciente tenha alguns sintomas nas pernas, como queimação, o pé fica seco, perde a sensibilidade, ele não diminui a sensibilidade para dor, e dor neuropática, dor na perna do tipo neuropática, que é essa dor que se apresenta dessa forma, queimando, ardendo, o paciente sente um peso, um formigamento. Então talvez a dor nas pernas, se for do diabetes, ela apareça com essa sintomatologia. Ela também pergunta sobre anemia. Na maioria das vezes a anemia não é uma causa direta do diabetes. O diabetes ele pode causar anemia através do rim, por exemplo. É uma causa de insuficiência renal. O rim em insuficiência, ele funcionando menos, ele não produz um hormônio chamado eritropoetina, que é fundamental para a produção de sangue, assim vamos dizer. Então, insuficiência renal pode ter esse tipo de anemia por falta de eritropoetina, e essa insuficiência renal ter sido pelo diabetes. Tem mais pergunta? Vamos ouvir. Doutor Belise, bom dia. Agora sim, vamos lá. Doutor Belise, bom dia. Eu gostaria de saber se a diabetes pode agredir a coluna também. Pode? Muito pouco provável. Diretamente a estrutura óssea, né, assim, da coluna, ela não é afetada diretamente pelo diabetes. O que é que pode acontecer, né?
A inervação da coluna, essa sim pode ser qualquer nervo do organismo, principalmente os nervos periféricos, eles podem ser acometidos pelo diabetes. Não é a primeira hipótese, uma doença na coluna, a gente pensar em diabetes, mas que ela pode secundária ou mesmo terciariamente, assim, bem por fora, está contribuindo, pode, mas via de regra não é uma doença que se manifesta com complicação na coluna. Ok, doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Aproveitar aqui a noite de Natal, desejar a todos os seus clientes e ouvintes do nosso Panorama 95 um Feliz Natal, não é isso? Feliz Natal para todos os ouvintes, que Deus possa iluminar essa ceia, que vocês possam aproveitar da melhor forma possível e refletir nesse Natal, o nascimento do menino Jesus. Até a próxima terça, se Deus quiser. E Papai Noel nos ouviu. O melhor presente de Natal que a gente poderia ter o Inter anunciou aí que vai levar o Rodinei. Presente de Natal. Foi nosso presente de Natal. E o outro do Mundial? Verdade. Uma boa semana. Geraldinho tá querendo insistir. A gente comentar o Mundial. Comentar o Mundial. Ganhamos tudo. Rapaz, ganhamos tudo, quase tudo. O Liverpool veio muito. A gente não estava tão interessado nesse Mundial, né, Marcos? Não interessado. A gente estava mais preocupado com o nosso planejamento. Olha, você ganhar Carioca, Brasileiro, Libertadores. Não cabia mais no nariz. Não cabia mais. O nariz estava cheio. É verdade, não cabia. Não cabia. Só são duas narinas, Geraldinho. Um foi com a Brasileira, outro foi com a Libertadores. Eu tenho um amigo, não vou aqui citar o nome dele aqui, que estava me provocando direto aqui no Facebook, no WhatsApp. Eu disse, olha, me mande por gentileza as conquistas que o Fluminense teve em 2019. Não tem pressa não, viu? Você pode... Faz 20 anos que o Fluminense ganhou a Série C. Essa história, essas coisas de buscar no Google, a gente tá no presente. Quer saber quem é o atual campeão, né, Marcos? É verdade. E era. 2020 vai ser o nosso ano, de novo. 2020 estaremos aqui, se Deus quiser, com a Taça Libertadores, Mundial, tudo no mundo. Próximo ano a gente vai estar mais preparado. Mas eu não sabia que o Liverpool tinha tanta torcida no Brasil, viu? Tem. Impressionei, viu? Não só o Liverpool, qualquer um que jogue contra. Aqui na rádio daqui os caras agora estão chamando Geraldinho de Rainha da Inglaterra. Por quê? É o apelido dele agora, Rainha da Inglaterra. Por quê? Porque é Por isso que Geraldinho agora só anda escutando os Beatles. Um abraço forte. Abraço. Valeu.